Eis que chegou a hora em que o Filho de Deus será entregue às mãos dos pecadores. Aquele que há de trair-me já se aproxima. Chegou a sua hora, Judas, a hora das trevas. Com um beijo me traíste? Eu o traí. A traição é a arma dos homens covardes, medrosos, dos que querem vencer sem fazer força. Mas não foi por medo, nem por covardia que o traí, mas por acreditar numa mudança política. Eu o traí. Quantos hoje não fazem a mesma coisa? Quem não o traiu ao negar ou dar as costas para a verdade, classificando de bondosos e justos os que nos convém, e desprezando o interior daquele outro? Traímos quando assistimos de braços cruzados nossa gente ser atirada na miséria física e espiritual por homens que não têm sensibilidade alguma, e, no entanto, são os donos do poder. Eu o traí, mas ele continua sendo traído ainda hoje. Não pelos fatos aparentes, pois existem muitos lobos sob pele de ovelha, mas pela falta de consciência do homem. Amor, trabalho e sabedoria são as fontes da nossa vida. Deveriam também governá-la. Ele veio para que todos tivessem uma vida digna, justa, em condições pelo menos razoáveis de existência. Mas vejam em que estado chegamos. Fome, violência, miséria, miséria espiritual, subvida, enfim. E vendo tudo isso, ficamos como meros espectadores, cuidando apenas da nossa pseudo-salvação. Não será isso trair as verdades cristãs? Por isso, creio, esse dinheiro não pertence só a mim. Ele pertence a todos nós.
É esse o homem que os sacerdotes dizem ser tão perigoso? Sim, governador. É este o amotinador. Amotinador. Que outras acusações pesam sobre ele? Este homem distorce a opinião pública no que se refere ao relacionamento entre Deus e o Estado. Além disso, perverte o sentido real da nossa religião. Não estou preocupado com quem infringe vossas leis religiosas. Ele instiga o povo contra os sumos sacerdotes. Se diz rei dos judeus. Contraria a lei dos profetas. Pelo que vejo, trata-se de problema da religião dos judeus. Que eles mesmos o julguem de conformidade com a lei judaica. Mas ele também ameaça o poder constituído. Se autodenomina o Cristo. Isto é, o consagrado. Sim. Mas que mais ele fez? Falou contra o governador? Falou contra Roma? Não diretamente, mas... Se não falou, então o problema é de vocês, e não de Roma. Governador, se fôssemos uma nação livre, com governo próprio, daríamos a este homem a punição que merece. Não é permitido aos judeus condenar ninguém à morte. Se não fosse um traidor, Pilatos, Caifás não teria mandado para nós. Condenai-o vós, e tereis a eterna gratidão do povo judeu. Me apresentam esse homem como subversivo. Não consigo ver nele qualquer perigo. Ele entrou em Jerusalém chamando a si próprio de Rei dos Judeus. Não temos outro rei que não seja César. Rei dos judeus. Vem. Pare. O Sinédrio acusa-o de usar doutrina não conhecida e afirmam que dizes ser o rei dos judeus. Tu és o rei dos judeus? Tu o dizes de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação, os sacerdotes entregaram-te a mim. Dizei-me, pois, o que fizeste? Meu reino não é desse mundo. Se fosse, meus discípulos teriam lutado para que eu não fosse capturado. Por conseguinte, o reino não é daqui. Falas de um reino. Logo, és rei. Tu o dizes. Nasci com o desígnio de testemunhar a verdade. Os que podem recebê-la, ouvem a minha voz. Verdade? E o que é a verdade? Não. Esse homem não é um criminoso. É um sonhador. Que ele seja açoitado pela justiça romana. Isso o acordará. Quintílios, quantas vezes eu tenho que dizer que não quero me envolver nas questões religiosas desse povo? Não é uma questão puramente religiosa, governador. Esse homem foi condenado pelo Sinédrio, e bem sabemos como os sacerdotes têm sido úteis a Roma. Mas que crime ele cometeu? Tenho experiência, conheço os líderes da revolta contra Roma. Este, com certeza, não é um sedicioso. Sê prudente, Pilatos. Acredito que os sacerdotes não gostariam de ver este homem livre novamente. Devemos mostrar habilidade política. As vossas palavras em nada me esclarecem. Preciso saber qual crime que lhe imputam para ajuizar o julgamento, porquanto Roma não se envolve em questões particulares. Uma atitude neutra como esta poderá ser interpretada como fraqueza. Vivemos um momento político muito delicado. Não posso condenar este homem. Não vi nele qualquer crime. Pilatos, querido esposo. Cláudia? Que faz aqui? Preciso lhe falar. Pois fale. Pilatos, olhe bem nos meus olhos. Não julgue este homem, eu imploro. Tenho ouvido falar muito dele. Sei bem que é um homem justo, iluminado. Cheguei a sonhar com ele. Você está perturbada com toda essa agitação nas ruas? Esse homem fala ao coração, amor ao próximo, esperança, dignidade. São coisas ditas por ele. Pilatos, ele prega o amor.
Cláudia, você está cansada, nada mais. Volte ao seu quarto, fique tranquila que tudo se resolverá. Não o julgue, Pilatos. Pela nossa paz, não o julgue. Por que querem condená-lo à morte? Não vejo nesse homem nenhum crime, nenhuma culpa. Como posso condená-lo? Deixe então que o povo decida sua sorte. Os judeus comemoram neste período a Páscoa, e como sabes, é costume libertar um condenado à morte. Pois bem, apresente ao povo Jesus de Nazaré e Barrabás, e liberte a quem o povo determinar. Estaremos livres dessa difícil tarefa, e em paz com os sacerdotes. Então, o que tem a dizer? Quem é você? Fale! Você quer morrer? Não vê que tem o poder para libertá-lo ou mandar crucificá-lo? Vamos acabar logo com isso. Como sinal da sua magnanimidade e da sua benevolência, nosso imperador decidiu que o costume de libertar um preso condenado à morte, em homenagem à Páscoa de vocês, deve ser mantido. Temos aqui 2 prisioneiros. Um deles, Jesus de Nazaré, acusado de traição por se proclamar rei dos judeus. O outro é Barrabás, acusado de subversão e morte de um soldado romano. Qual dos 2 deve ser libertado? Jesus? Então que seja isso. Vosso silêncio condena Jesus de Nazaré à morte na cruz por se proclamar rei dos judeus, já que assim o querem. Estou inocente do sangue desse justo.
Filhas de Jerusalém, não chorai sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque eis que virá o tempo em que se dirá: ditosas as estéreis, e ditosos os seios que não amamentaram. Então começarão os homens a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: sepultai-nos. Porque se isso se faz no lenho verde, o que se fará no lenho seco? Eis que surgiu entre nós um rei que reina com justiça, e os seus discípulos governam com retidão. Cada um deles será como um refúgio contra o vento, um abrigo contra a tempestade, e como a sombra de uma alta rocha em terra árida. O coração dos insensatos entendeu a ciência, e a língua dos mudos se expressou com prontidão e clareza. Daqui para frente, não se dará ao injusto o nome de príncipe, nem ao corrupto o de grande. O deserto se converterá em um jardim, e o jardim em bosque. E então habitará no deserto a caridade, e a justiça terá o seu assento entre as flores e a relva fresca. Tudo isso porque o seu reinado se estenderá por todas as nações, e a paz não terá fim, pois sobre ele o Senhor derramou o seu espírito. E ele foi feito objeto de desprezo, e a nossos olhos pareceu o último dos homens, um homem de dores. Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas fraquezas, e se carregou com as nossas dores. E nós o reputamos como um leproso, como um homem punido por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. Foi despedaçado por causa dos nossos crimes. O castigo que nos devia trazer a paz caiu sobre ele. E nós seremos curados graças às suas pisaduras. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se extraviou por seu caminho. E o Senhor carregou sobre ele todas as nossas faltas. E o levaram para a morte como um cordeiro ao matadouro.
e ele não abriu a sua boca. Mas o seu reino será eterno. Seu nome ouvido nos 4 cantos do mundo. Será chamado o Redentor. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Se tu és o Cristo, salvas a si mesmo e a nós que estamos a morrer contigo. Tu nem ao menos temes a Deus, achando-te às portas da morte? Nós, na verdade, aqui estamos com justiça, porque somos criminosos. Mas ele nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mãe, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Tenho sede. Deus meu! Deus meu! Por que me abandonaste? Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Está consumado.
e a caminhada vividos por tantos que estiveram ao lado de Jesus. Não apenas como um teatro, mas como um reviver os passos da esperança encarnadas neste homem, de forma que podemos agora, ainda que vislumbrando a ressurreição, sepultar com a família de Jesus, que somos todos nós, o seu corpo, na certeza de que a vitória é da vida e não da morte. Com muita simplicidade, humildade no coração, agradeço a todos aqueles que se empenharam para realizar este momento tão bonito, tão marcante, que mais uma vez, como disse no ano passado, não venha nenhuma emissora de televisão querer contratá-los, porque são nossos. Nenhuma emissora pode pagar a eles o que esta paróquia paga, porque a eles nós vamos dizer com muita sinceridade: Deus te ajude, Deus te pague, pela bondade, pelo empenho, dedicação em preparar este momento tão bonito.